Olá, como vai, querido observador de hoje? Eu sou o EAM e hoje vou analisar a escuridão em Dark Souls. Antes de começar, caso você goste de Dark Souls e outros Souls-likes, o meu canal vai continuar fazendo vídeos sobre esses temas e até de outros jogos de outros gêneros. E caso você goste e tenha uma opinião sobre o vídeo, por favor, comenta, dá o like, se inscreve, porque isso ajuda a divulgar o vídeo, já que o YouTube é uma plataforma bem chata com essa questão de divulgação de vídeo, e eu agradeço. Agora vamos para o vídeo. A escuridão em Dark Souls não é apenas um elemento único e memorável, mas sim um elemento expressivo que tem como objetivo expandir nossa visão sobre o mundo de Dark Souls. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone scales. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Assim como o calor e frio são opostos, por exemplo, luz e escuridão também são outro exemplo de coisas opostas. Mas o que quer dizer que eu estou falando sobre opostos no nada? Simplesmente porque eu vou citar um dos exemplos dessa questão que Dark Souls usa desses opostos. A luz transmitida pela fogueira é um grande exemplo. Ela ganha destaque por causa da escuridão e a falta de iluminação ao redor, não só mostrando o caminho correto, mas usando o instinto biológico humano de que o fogo é o principal indício de vida e calor, causando uma extensa divisão entre a escuridão gelada e melancólica, que ao mesmo tempo é a mesma coisa do oposto do calor, deixando a escuridão não só escura e assustadora, como melancólica e fria também, que é uma das principais características do jogo, mostrando como o mundo de Dark Souls é frio e melancólico, um mundo que você não sente acolhido nesse mundo.
Por isso que o destaque na fogueira, que é a iluminação, a chama, o calor, a única coisa que transmite um resquício de vida, é tão destacada e tão lembrada, ao mesmo tempo que você sente um alívio quando chega nela. O alívio de sentir o calor da vida novamente, sentir uma sensação além desse frio e dessa escuridão, e além que você consegue recuperar sua vida, recuperar sua energia e esquecer tudo que você passou e focar na próxima fogueira a ser encontrada. Em Dark Souls, a escuridão em si não é apenas algo estético, algo visual, mas sim algo que afeta até os personagens da história, já que quando alguém tem a ausência do calor, a ausência da chama, que é nisso que circula a principal história, né? O fato do Gwyn guardar a chama e você ir lá e reacender ou gerar a escuridão de novo, que eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, é a principal trama sobre isso no jogo. Seres como o Gwyn, por exemplo, eles temem a escuridão, têm medo da chama apagar e eles serem tomados pela escuridão, tomados pelo vazio, pelo abismo e simplesmente sua existência se tornar vazia, escura ou qualquer coisa do tipo. Além da escuridão, no sentido de influenciar não só a história, não só o visual, é muito importante ver a paleta de cores, que eu recomendo que as pessoas que estejam assistindo o vídeo vejam por aí na internet, a paleta de cores de Dark Souls. Algo importante a se analisar na paleta de cores é justamente que ela é muito mais amarronzada, muito mais escura, lembrando até alguns jogos como Resident Evil 4 clássico e GTA 4, que vieram dessa época onde a paleta de cores era muito mais escura e amarronzada. Mas aí vai de pessoa para pessoa, dependendo do que ela vê, né? As cores num jogo influenciam de forma basicamente quase total, porque a cor não é apenas algo visual, é algo que muitas vezes acontece de forma até inconsciente a relação com outras coisas que o cérebro faz. A cor escura, amarronzada, mais sem vida, é uma cor que provoca mais frieza e que consegue trazer uma experiência maior, mais completa do jogo e consegue transmitir maior o sentimento de escuridão, vazio e medo que Dark Souls quer trazer. O que contribui para justamente a experiência que Dark Souls traz, o mundo sombrio, vazio, que não vai te dar a mão, que vai sempre tentar te enganar, tentar te atrapalhar, um mundo difícil, sem muita esperança, sem um mundo amargo. Essas cores conseguem transmitir melhor essa sensação que o Dark Souls quer trazer. Agora que eu já falei um pouco sobre a paleta de cores do jogo, cenários e outras coisas, é muito importante ressaltar os personagens. Eu já falei um pouco do Gwyn, que é basicamente o último boss que a gente enfrenta, né? Eu vou falar um pouco sobre os meus personagens que mais me atraem quando se trata nesse tema de escuridão. E esses dois personagens são as serpentes primordiais, Frempt e Kate. Não sei se falei certo, já que eu nunca decorei direito o nome dessas serpentes. Sempre achei elas assustadoras e bizarras, contanto que eu coloquei ela na thumbnail, né? Elas são simplesmente uma obra-prima do design. Simplesmente, tipo, é o tipo de coisa que tem que estar no jogo de terror, saca? Ambas as serpentes acompanharam a humanidade desde sua criação. Frempt, ela diz ao personagem que ele deve completar o ciclo e manter a Era do Fogo, derrotando Queen, adquirindo sua alma, se tornando possuidor do poder necessário para reviver a chama. Kate, pelo contrário, diz que a Era do Fogo já deveria ter acabado, e que reviver a chama seria apenas adiar o inevitável, tentando convencer o personagem que no final a gente tem que ficar com poder para nós e fazer a Era das Trevas, o que pessoalmente para mim é o melhor final. Na minha opinião, né? Ambas as serpentes mostram de novo o lado que eu tô toda hora falando, que é justamente a escuridão,
a luz, a chama, o frio, seja o que você quiser desses paralelos, são justamente a escolha do jogador do que ele quer para esse mundo e como ele vê o mundo. Desde a gente acender o fogo novamente, seja lá o que acontecer, que aí você pode usar a sua imaginação, eu acho, né? Ou tomar e começar a Era das Trevas, que basicamente seria uma era dos humanos, que seria uma era simplesmente mais, digamos que tipo aquela era medieval, que foi uma época horrível para a humanidade, que a gente queimava bruxas e etc, talvez. Tem muitas teorias que eu podia falar aqui, porque criatividade é o que não falta, né? Esse conceito de escuridão e fogo, chamas ou qualquer coisa do tipo é o que me torna tão fanboy de Dark Souls, tão fã dessa saga, franquia e dos próximos jogos que vão lançar, né? Esse tipo de cenário, esse tipo de arte me intriga tanto que, sinceramente, eu consigo ficar horas e horas falando sobre isso. Simplesmente ficar horas e horas pesquisando, e contanto que eu planejo fazer o iceberg agora de Dark Souls. E não só parar por aí, né? Fazer outros vídeos também. É algo muito divertido para mim falar sobre essa franquia. Mas agora falando sobre os cenários mais escuros de Dark Souls. Sinceramente, esses são os cenários mais difíceis de explorar, na minha opinião, já que você basicamente está andando numa escuridão total. Você não sabe onde você está indo. E mesmo que você saiba onde você está indo, você não sabe para onde você está indo e nem o que você vai encontrar. Desde encontros com esqueletos gigantescos ou chefes em batalhas no total escuridão, cara. Sinceramente, esse jogo é uma caixa de surpresas e que todo esse cenário escuro consegue criar uma imersão e um medo, uma questão mais psicológica na gente. A gente fica tipo, o que será que a gente vai encontrar? Ainda mais com um design tão épico de Dark Souls sobre monstros, porque sinceramente, em Blight Town, por exemplo, naquele lugar de merda, porque pô, aquele é o único lugar que me dá tanto ódio em Dark Souls. Sinceramente, esse lugar, mano, é o lugar mais assustador pra mim, porque mano, eu tenho uma fobia de insetos do caramba, velho. Eu tinha muito medo desse lugar, velho. E quando descia ali, vinha mais inimigos mais bizarros. E quando passava ali, tinha um gigante tacando pedra em você, tá ligado? Conforme mais você andava, mais você via um mundo mais e mais difícil, mais e mais impossível, mais e mais com monstros assustadores, sacou? E ainda um mundo mais escuro ainda. Pra chegar no final, você vê uma aranha humanoide que toda hora bugava quando eu lutava com ela. Meu Dark Souls era muito bugado. Era porque era do camelô, né? Com bosses como Nito e humanos, por exemplo, o Nito foi basicamente um choque pra mim, mano. Aquela tumba infernal de passar aquela escuridão que eu não sabia que tinha lanterna ainda. E simplesmente depois ver humanos, que humanos eu nunca cheguei a lutar contra eles. Sim, podem me chamar de fã Nutella, mas um dia eu vou lutar contra esse cara. Eu nunca cheguei a lutar contra humanos e eu vou lutar um dia, mas até hoje o design dele, eu tô vendo, olhando pra ele agora enquanto eu falo, é justamente o design maravilhoso, velho. É como se ele fosse um ser que, sinceramente, nem tenho palavras pra descrever, mas o contraste que ele tem com a escuridão de fundo, cara, é incrível. Junto com todo o abismo e o cenário criado pelo Miyazaki também, genial, velho. Genial.
ainda o Quatro Reis, que sinceramente, mano, que chefe, que chefe. O cenário inteiro da batalha dele ser totalmente escuro é um cenário que me deixa um pouco até agoniado. Pelo fato de você não conseguir nem ver o chão, saca? O chão, tudo, é como se fosse total escuridão. Isso me deixa muito agoniado, cara. E basicamente, esse cenário inteiro, cara. Tudo em Dark Souls é arte pra mim. Tudo, tudo, tudo. Tudo é arte. Assim também como o item a humanidade, o item da humanidade é escuro, isso mostra também pro meu paralelo, né? No caso que quanto mais humanidade a gente tem, quanto mais humanidade a gente está disposto a usar, mais escuro a gente está disposto a ser. No caso, escuro de ser humano mesmo. Já que ser humano é literalmente ser alguém errado, assim digamos. A consciência e a humanidade que a gente tem é o que faz a gente cometer atos ruins e fazer a maldade ao próximo, assim dizendo. E justamente eu acho que a humanidade ser escura entra nesse contexto também. Pelo fato que as chamas são a vida e são tudo de bom, a humanidade não é necessariamente ruim, mas também é o que gera a maldade. Gera as trevas nesse mundo e a escuridão, saca? E para finalizar, eu gostaria de citar algo que sinceramente não tem tanto a ver com o que eu estou falando aqui durante o vídeo, mas é algo que eu acho um tanto peculiar e que eu gostaria de compartilhar com quem é fã também. Segundo minhas pesquisas, eu tinha lido em uns sites aí que o Miyazaki ele é muito fã do criador de Shadow of the Colossus. Não é à toa, eu também sou fã, porque o jogo de Shadow of Colossus também é um jogo bem bacana, muito bem feito e até que muito artístico também, com elementos simplesmente únicos também. A questão é justamente que quando eu traço uma comparação entre essas duas obras, eu vejo muitos detalhes que não são iguais, não são semelhantes nem parecidos, mas que dá pra sentir que talvez o Miyazaki tenha pegado uma inspiraçãozinha, talvez, sabe? De qualquer jeito, talvez futuramente eu faça um vídeo sobre a comparação Shadow Colossus e Dark Souls, já que eu já vi Berserk e Dark Souls. Inclusive, também é muito bom, e o principal que eu queria falar, justamente que eu quase me perdi aqui no assunto, é justamente que ambos os universos, tanto de Dark Souls quanto o de Shadow of the Colossus, são totalmente vazios, no sentido que, tipo, quando você joga Dark Souls, você vê monstros e é um mundo muito vazio. Muitas partes do jogo não tem absolutamente nada, ninguém. E depois que você mata todos os mobs, ficam totalmente vazias e sem gosto. Eu fiz um vídeo sobre isso, que no caso é o grande vazio de Dark Souls. Se você nunca viu, assista que tá no canal aí. Mas basicamente eu sinto a mesma sensação quando eu jogo Shadow of the Colossus. Dá pra sentir esse vazio nesse jogo também. E mesmo o jogo não sendo algo que seja muito escuro, o jogo, como Dark Souls,
pelo menos até onde eu vi, já que eu não tive a oportunidade de jogar, infelizmente, mas talvez eu jogue um dia. Eu queria muito saber, vocês sentem a escuridão no jogo do Shadow of the Colossus também? Se você já jogou o jogo e tá até aqui no vídeo, por favor me responda nos comentários, eu agradeço. Se você ainda tá aqui, por favor, se inscreve, deixa o like, compartilha com os amigos no Discord, WhatsApp, sei lá, o que você quiser aí. Além de compartilhar o vídeo, você pode deixar um comentário sobre sua experiência, sobre o que você gosta do jogo e qualquer coisa assim. Eu vou gostar de ver, gostar de ler do que você está falando e vai ajudar meu canal. Muito obrigado.